Para comemorar os 80 anos de Dourados, a Prefeitura está contando a história do município através de relatos de sua gente. São pessoas que fazem parte da vida da cidade e que ajudaram a construir essa trajetória de 8 décadas. Através da memória de cada cidadão, relembramos momentos de quem acompanhou de perto o desenvolvimento de Dourados. Vamos agora ouvir quem faz parte e conta esta história. A minha família chegou, o meu avô paterno, chegou com a esposa dele aqui em 1903, em Dourados, nessa região aqui, o Joaquim Teixeira Alves. Aí o outro avô, pai da minha mãe, ele chegou com o pai dele e os irmãos todos em 1907. E, então, a nossa família está aqui desde essa época, né? Ela praticamente se solidificou aqui, criou suas raízes aqui, se implantaram, trabalharam, desenvolveram. Quase toda a vida foi agropecuária, mais a pecuária do que a água, né? Eles se desenvolveram aqui, se fixaram aqui desde esse tempo, mais de um século. Vieram do Rio Grande do Sul. O meu avô paterno veio de Passo Fundo e o outro avô veio de São Luís Gonzaga. As avós, uma era aqui do interior do Paraná e a outra era lá de divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, a terra do Getúlio Vargas, São Borja. Os relatos que a gente tem, né, porque isso tudo são relatos que meu pai nos falou e tio, que ele chegou em Dourados, ele se implantou numa residência da região ali onde hoje mais ou menos é a Praça Paraguaia, que ele fixou uma residência ali, e ele começou a criar animais, gado e requereu propriedade. Naquele tempo as terras eram todas devolutas, né? Ele requereu propriedade dessa região aqui. Ele requereu ali da região onde é mais ou menos hoje a sede do 7 de setembro, ali, que inclusive meu pai nos criou todos ali, né? E também aqui nessa região da cidade. Aqui na região da cidade os limites são meio duvidosos. Uns falam que o limite era mais ou menos o portão da Figueira, outros dizem que é mais aqui embaixo, então a gente não tem bem certeza. Sabe que se instalou aqui nessa região e aqui que ele desenvolveu, e ele morreu bem precocemente, né? Em 1916 que ele morreu. Aí só os filhos que ficaram aqui, continuando o trabalho. Ele veio primeiro para São Paulo, porque ele fazia parte da Guarda Nacional, que era uma guarda do presidente da República. Ele era capitão daquela Guarda Nacional e ele foi nomeado pelo presidente da República, inclusive tem essa carta patente de nomeação que está no Museu de Dourados. Ele foi nomeado comandante da Guarda Nacional na região de Lavínia, aqui no interior de São Paulo. E ele permaneceu alguns anos ali, e aí ele conheceu a minha avó na região de Jaguariaíva, ali no Paraná. E se casaram, aí ele veio embora para cá, abandonou a guarda e veio para cá se dedicar à pecuária. Ele desenvolvia isso aí e eles tinham a ideia do município, da cidade, né? Criar um município aqui. E a doação dessa terra aí ficou muito assim, porque depois que ele faleceu, que praticamente criou o município. Ele faleceu em 1916, o município foi criado em 1935, né? Então, uma parte da área que criou o município era dele, outra parte era do Marcelino Pires, de outros aí, a gente não tem bem essa limitação, né? A gente sabe que existiu isso aí, essa participação dele nos terrenos da parte onde foi o início do patrimônio, que chamavam naquela época, e depois virou município, né? Todos os filhos nasceram aqui e praticamente todos estamos aqui, exceto o Odilon, um irmão que mudou para Mato Grosso há alguns anos atrás. Mas todos viveram aqui a vida toda, aqui em Dourados. E inclusive os filhos do Joaquim Teixeira e os filhos do meu pai também. José Luiz da Silva veio com os filhos e um dos filhos dele, o Constâncio Luiz da Silva, que é o pai da minha mãe. Esse se instalou no Guaçu. Essa família se instalou no Guaçu, também vieram para se dedicar à pecuária. Se dedicaram ali à pecuária a vida toda, sabe? Desde o início até o fim, sempre pecuária. Naquele tempo a lavoura aqui era só de subsistência, né? Ninguém tocava lavoura em escala industrial, comercial, né? Era só subsistência. Então eles se dedicaram sempre à pecuária. Eles sempre foram, eu tive tio que foi delegado no Guaçu, o meu avô, Constâncio, era muito dedicado à política, gostava muito da política, participava. Ele vestia a camisa do candidato, né? Ele era apaixonado pela política. Eu lembro quando eu era criança, que ele participava dessas campanhas assim com muita dedicação, defendia o partido. Naquele tempo as pessoas eram muito partidárias, né? Eles defendiam o partido deles. Tinha o partido do coração e era igual o time do coração, né? Eles não abandonavam aquele partido de hipótese alguma, né? O candidato sempre era aquele, do partido dele.
A nossa infância foi bem diferente da infância dos meus filhos, claro, né? Porque Dourados era uma cidade muito pequena, quando eu era garoto, né? Eu nasci em 1946, então em 1952 eu já corria pelas ruas de Dourados, né? Então Dourados era uma cidade muito pequena, era uma cidade que tinha, não tinha nenhum asfalto, era só o centro mesmo. Pra você ter uma ideia, quando eu era garoto, acho que 4, 5 anos, um dia eu passei com meu pai ali onde é o Clube Nipônico, no centro da cidade, tinha um trator de esteira abrindo a Weimar Torres, derrubando o cerrado para abrir a Weimar Torres daquela região para baixo do Clube Nipônico. Então você vê que a gente viu Dourados nascer praticamente, né? E que cresceu muito, né? Dourados, dos anos para cá, foi um apogeu monstro, né? Veio uma cidade hoje que ninguém segura mais o movimento Dourado, né? Dourados se tornou uma cidade hoje que ela será sempre a segunda cidade do estado. Eu acho que ninguém passará. Tem muitos douradenses que às vezes ficam preocupados, será que Três Lagoas, etc., não vai passar Dourados? Eu acho que jamais passa, porque Dourados é de uma região muito rica, terras férteis, tem uma população muito grande em volta que depende de Dourados exclusivamente, tem 4 universidades, é um diferencial muito grande uma cidade ter 4 universidades. Tem uma universidade federal, que poucas cidades do interior do Brasil têm uma universidade federal própria da cidade, né? Então acho que esse é o grande diferencial do Dourados, sabe? A educação, o ensino, a cultura vai fazer sempre Dourados trilhar num caminho muito bom. Mas eu vi Dourados numa situação muito diferente, né? A gente andava só na estrada de chão, automóveis tinha poucos na cidade, você via carro de boi no centro da cidade, carroças, cavaleiros, todos os dias, né? O que você via menos era carro, né? Você via mais eram esses outros modos de locomoção, né? Nós começamos a estudar no Colégio Erasmo Braga, já quando eu estava no da quarta série primária, naquele tempo, passando para a quinta, eu já comecei a vir lá da própria sede rural do meu pai morava, eu vinha para cá de bicicleta todos os dias, né? A estudar. No começo eu fiquei aqui na casa dos parentes, depois eu fiquei na fazenda. E eu vinha de bicicleta, durante uns 6 anos eu vinha de bicicleta todo dia, da fazenda aqui para estudar. Andava no barro, tomava chuva, claro, enfrentava frio, tudo isso aí para poder estudar, né? E era muito diferente, você não tinha ônibus, você não tinha condução, você não tinha nada. Você andava de bicicleta ou a pé, não tinha outro jeito. E depois eu fiz o colegial primeiro e segundo do Presidente Vargas, aí eu já mudei para a cidade, fiquei morando aqui nesses anos. E depois fui para Curitiba, né? E com um grupo de amigos nós nos locomovemos para Curitiba estudar, porque Mato Grosso do Sul, naquele tempo, o ensino era bastante precário, né? A Universidade Federal recém tinha começado, então a gente não tinha muito acesso a um bom ensino aqui, né? E Curitiba é uma cidade que sempre desfrutou do nome de ter uma universidade muito boa. E tinha o meu irmão que já tinha formado lá em bioquímica, os amigos que fizeram medicina. Então, nós fomos para lá em busca do aprendizado da escola. Meu sonho sempre foi ser médico, né? Fui para lá, fui bem sucedido, passei no vestibular, já terminei o terceiro colegial. Fiz um ano de cursinho, depois passei na Federal de Curitiba. E lá completamos nossa educação, fizemos pediatria e estamos aqui desde 1980. Quer dizer, fazem 35 anos que eu sou pediatra aqui nessa cidade. Nós tínhamos aqui, médico trabalhando em Dourados mesmo, nós tínhamos aqui o Dr. Fã de Facker, já naquela época, né? O Dr. Sérgio Marra, tá? Tinha o Dr. Gutenberg, mas formou aqui, voltou para Ribeirão Preto. O Dr. Jadir de Matos, que é da família Matos aqui, formou, mas foi para Cascavel, né? Então, de Dourados mesmo, tinha o Dr. Fã de Facker, tinha o Dr. Sérgio Marra, eu, não lembro se tinha mais alguém douradense, né? Os outros médicos eram quase todos que vieram de outras cidades para cá. Quando eu era criança da faixa pré-escolar, escolar, tinha o Dr. Horácio, que eu até esqueci, o Dr. Horácio é de família daqui, né? Dos fundadores da cidade, e ele formou médico e ele fez medicina há algum tempo aqui, né? Depois ele foi embora daqui. Mas naquele tempo tinha um médico, 2 só, o Dr. Camilo Hermelino da Silva, que era o médico que meu pai procurava. Quando precisava, era um médico generalista, né, que atendia tudo. Depois chegou o Dr. Wolff, que todo mundo conhecia por Dr. Alemão. E aí o Dr. Antônio Alves Duarte, esse pessoal que se instalou aqui e que foram os primeiros médicos, né, que deram impulso na medicina de Dourados. Eles trabalhavam com muita dificuldade, porque eles eram médico generalista, né? Tinha que atender tudo, fazer toda a medicina, porque não tinha outro recurso, né? Mas ajudaram demais a população aqui, né? Porque era eles que socorriam tudo, né?
Mas a medicina evoluiu muito. Dourados, hoje eu tenho uma alegria grande de ver que Dourados hoje tem profissionais de alto gabarito na medicina, sabe? Em todas as especialidades você tem. Hoje medicina, sim, de excelente qualidade em Dourados, sabe? Raramente você precisa mandar um paciente para fora daqui, sabe? Por causa que os médicos são bons, bem formados, com excelente formação. Evoluiu muito, né? E com a universidade aqui vai evoluir cada vez mais, né? Tem a faculdade de medicina aqui. Em hipótese alguma, né? A gente esperava, a gente desejava, mas jamais imaginava que pudesse ter esse salto nessa área. Porque a área médica sempre é a área que demora mais para se instalar numa cidade. Mas aqui em Dourados teve o privilégio de ter essa universidade. Então a universidade ela atrai profissionais que fazem mestrado, que fazem doutorados, que vêm ensinar, que vêm se instalar, montam clínicas especializadas de exames, de investigação diagnóstica. Então isso aí, a cidade dá um salto impressionante nessa área, sabe? Porque uma área médica é uma área cara, uma área difícil dos caras investirem, né? E quando tem uma universidade dessa aí, os professores e muitos alunos que formaram aqui nessa universidade já foram para São Paulo, para Curitiba e já retornaram com especialidades. Nós já temos médicos aqui, cirurgião plástico, nefrologista, cirurgião torácico, cardiologista infantil, todos formados na universidade nossa aqui, que foram e voltaram, hoje são grandes profissionais. E tem uma coisa interessante da Faculdade de Medicina de Dourados, que nós temos vários alunos daqui, muitos que vão para fora competir para fazer residência, porque a residência hoje, ela é uma prova quase como se fosse um vestibular. E você percebe que os alunos daqui estão sendo muito bem sucedidos. Nós temos alunos de Dourados, dessa faculdade, entrando na USP, entrando na Unicamp, entrando na Santa Casa, entrando em Curitiba, na universidade, dos melhores locais para fazer residência, eles vão lá e passam na faculdade, na prova. E fazem e voltam para cá. Então nós temos certeza que a faculdade daqui está fazendo um bom ensino, porque senão os alunos não passariam. Chegar em São Paulo e competir com o top da medicina e passar, e a vaga você sabe, você tem 100, 150 vagas para 15, candidato para 15 vagas. Então a Faculdade de Medicina de Dourados, eu acho que ela está formando excelentes médicos, se você olhar por esse ângulo aí. O lazer, por exemplo, que você dispunha numa cidade como Dourados, naquela época. Cinema, todo mundo ia ao cinema, o cinema era frequentadíssimo, porque não existia televisão, então o filme era uma coisa muito procurada nos finais de semana, né? Alguns bailes do Clube Social de Dourados, que é o nosso querido Clube Social, que infelizmente não existe mais, né? Mas era um local que frequentava todo mundo, seus tios e pai, e todo mundo frequentou, com certeza, aquele clube, né? Era um clube tradicional. Então, era baile ali, algumas festinhas de aniversário, jogar futebol, essas coisas assim, né? Mas o lazer era muito restrito, porque não oferecia condições de lazer quase a cidade, né? O lazer você criava assim, você ia para o cinema, ia para uma brincadeira dessas de aniversário. Fazia-se muito menos festas, hoje se faz muito mais festas por motivos muito justos. Por exemplo, hoje é comum fazer aniversário, festa nas casas com os aniversários. Naquele tempo ninguém fazia quase festa de aniversário. Os casamentos, hoje as festas são festas grandes, muito bem organizadas. Naquele tempo não era, as festas eram poucas, só as pessoas mais privilegiadas financeiramente faziam o casamento com festa, os outros não faziam, né? Os outros faziam simplesmente o casamento, alguma coisa bem simples, né? Então, o lazer, a parte de diversões, elas eram poucas, né? Não eram muitas. Mas valia a pena, porque você aproveita tudo aquilo que tem na sua juventude e você desfruta conforme se oferece, né? Mas era muito diferente, muito. As amizades eram, porque você tinha uma convivência muito mais próxima das pessoas, né? Porque hoje a vida é muito agitada, muito corrida, você tem muito, através desses meios de diversão também, tiram muito o entrosamento entre as pessoas. Você tem muita televisão, viagem, automóvel, avião, essas coisas, dispersa mais as pessoas. Naquele tempo você não tinha isso, então as pessoas conviviam muito, os amigos se davam muito, andavam muito juntos, sabe, faziam muita amizade, passeavam juntos, faziam festas juntos, então eram as amizades muito mais próximas do que hoje, né? Nesse sentido aí. Porque a vida hoje é muito corrida, muito agitada, você não tem muito tempo. Você passa às vezes
meses que você não visita um irmão, às vezes, por causa que a vida é muito agitada, né? Mas isso é o preço da evolução, a gente não está reclamando disso, está simplesmente relatando que mudou muito, é muito diferente. Eu acho que a cidade, se alguém tivesse fotografias, deve ter por aí bastante fotografias de Dourados daquela época, né? Você vê Dourados no sentido físico da cidade, que era uma cidade simples, uma cidade que era, vamos dizer, muito acanhada, feia, as construções bem antiquadas, as ruas todas sem asfalto. A primeira asfalto que saiu foi da Marcelino Pires. Eu estava estudando colegial aqui, era 1968, que foi feito o asfalto da Marcelino só. Então, era uma cidade que ela tinha um futuro, mas ela era uma cidade meio parada, ela não dava aquele salto, né? Ela foi dar esse salto foi na década de 70 para cá, que ela saltou mesmo quando veio a agricultura mecanizada, o povo do sul investiu pesado aqui, aí vieram outras populações de outras regiões e a cidade cresceu muito. Mas a cidade em si, a convivência das pessoas também mudou bastante, né? Porque as pessoas daquele tempo, eles se visitavam muito. Eu lembro de meus pais, meus tios, os amigos deles se visitavam muito, assim, da casa do outro, iam lá tomar um chimarrão, conversar, bater papo, ficava às vezes o dia todo na casa do outro, com muita calma, muita tranquilidade, né? Hoje não existe essa tranquilidade. Quando você chega na casa da pessoa, você já sente que a pessoa estava saindo para ir cumprir um trabalho, né? Então diminuiu muito. A convivência, o contato humano daquele tempo era muito mais forte do que hoje, né? Hoje ele ficou muito superficial devido a essa correria que nós levamos, né? Isso acabou praticamente, né? Hoje é muito difícil, nós não temos mais esse tempo. Dourados me surpreendeu, principalmente depois que eu cheguei em Dourados, porque eu cheguei aqui em 1980, de volta, né, claro, e ela já estava começando a dar aquele salto, ela tinha começado a crescer muito, né? Mas eu não pensei que Dourados fosse chegar tão rápido ao tamanho que ela está hoje. E com todas as opções que ela está tendo. Você vê Dourados hoje, as pessoas são comuns, pessoas de outros municípios da região, profissionais médicos, advogados, vêm aqui, conversam com a gente e eles falam, Dourados hoje oferece tudo que nós queremos, tudo que a gente precisa. Você precisa de supermercado, você tem ótimos supermercados com várias opções, você precisa de shopping, lojas, médicos, advogados, tudo que você precisa de uma cidade, ela te oferece. Então, Dourados, de uns anos para cá, ela deu um salto de progresso assim, impressionante, sabe? Eu acho que se tivesse um investimento financeiro maior na estrutura, na infraestrutura da cidade, ela estaria melhor ainda, né? Porque a infraestrutura de Dourados, ela está um pouco deixando a desejar, né? O pessoal não está investindo. A gente sabe que é caro o investimento na infraestrutura da cidade que cresce tanto assim, mas ela precisa, porque ela cresce e ela precisa de atitudes políticas que acompanhem esse crescimento dela. Porque senão ela vai ficando, em certas regiões, ela vai ficando uma cidade sem infraestrutura para a população que está se instalando ali. O que eu gostaria de dizer, especialmente por eu ser um filho de Dourados, me considero não um pioneiro, mas sou daqui, filho de pioneiros, né? Acho que essa população nova que veio para cá trabalhar, construir, como esses excelentes médicos, excelentes advogados, engenheiros, empresários que vieram para cá, agricultura, pecuária. Nós temos pecuária nessa região aqui das melhores do Brasil. Então são pecuaristas de nível elevado, são agricultores que produzem muito. Eu me sinto muito feliz e agradeço em nome de todos aqueles pioneiros que vieram para cá, que deram o pontapé inicial. Eu acho que todos nós temos que agradecer essa geração nova que veio e está fazendo esse progresso, está fazendo a cidade crescer com dignidade, com qualidade, sabe? Com toda a segurança que a população vai precisando aos poucos, sabe? Então, eu me sinto feliz por ter visto Dourado crescer, por ser um filho daqui. Acho que também, quando eu vim para cá trabalhar, eu trouxe um trabalho que colaborou com o crescimento da minha cidade, o meu trabalho como pediatra aqui em Dourados. Eu acho que também dei minha parcela de ajuda à população que precisou nessa área. E eu me sinto muito feliz em relação ao que Dourados é hoje. Ela me surpreendeu, mas me surpreendeu para o bem, pelo lado bom, sabe?
por crescimento, por cultura, ter essas universidades, a quantidade de empresas que tem aqui de alto padrão, no setor de agropecuária, no setor de medicina, tudo, sabe? Então eu acho que eu agradeceria muito essa geração nova que está pegando bastão. Isso aqui é como uma corrida de revezamento, né? Por 400, daqui um vai passando o bastão para o outro, né? E aqui está acontecendo isso aí, sabe? Eu acho que Dourados deve agradecer a população que vem para cá, porque quem vem para cá sempre vem com a intenção de desenvolver, porque sabe que é uma cidade que oferece condições de desenvolvimento. Então a pessoa vem para trabalhar, para desenvolver e sabe que ele vai competir com pessoas competentes. Se ele vir para cá para competir com um grau um pouco inferior na área dele, ele não vai ter sucesso, ele vai ter que entrar para ir para cima. Então aí é o mérito da cidade que está desenvolvendo e que ela exige de quem chega que chegue para crescer. Tudo que vivemos é valorizado através de nossas memórias. Prefeitura de Dourados, 80 anos. Eu conto essa história.